Igreja, culto com a família pois é um culto que no início, quando me foi lançado o desafio ou a oportunidade para poder dirigir os cultos com a família, nós começamos com o culto unindo. As cadeiras não tínhamos departamentos que cantavam. E depois nós fomos trazendo de volta a mesma formação de culto, que é os departamentos cantando, o Ministério de Louvor. E sempre, irmãos, o intuito do culto com a família é conscientizar, pois nós acostumamos com culto em achar que só é culto quando tem línguas estranhas, quando alguém marcha, né? Não quer dizer que seja esse o nosso caso, até porque nosso pastor ele é bem enfático em sempre falar que o avivamento ele vem pela palavra, que o poder de Deus não precisa de barulho para se manifestar. Mas nós sabemos que esses cultos, nas Assembleias de Deus, principalmente nas Assembleias de Deus, ele é um culto que é quase escasso, pois ele é parecido com todos os cultos. E com isso, nós trazemos ensinamentos, convidamos pessoas para pregar, psicólogos, para assim nos orientar um pouco mediante a medicina, né? E também a ciência, para nós entendermos o quanto nós precisamos melhorar. E assim, irmãos, tenho feito isso durante esse tempo, procurando fazer isso. E não é que eu e minha esposa sejamos um casal perfeito. Nós brigamos como qualquer um outro. E se brincar, brigamos até mais do que aquele que vocês acham que não é um casal perfeito. Mas durante esses 12 anos de convivência que nós temos, nós fomos aprendendo a amadurecer, mediante as situações da vida. E nunca foi e nunca será intuito nosso de servir de exemplo para ninguém. Como sempre falo, irmãos, não se espelhe em ninguém. Porque quando ele falhar, você vai se decepcionar. Procure se espelhar em Deus. Nós passamos por situações e assim, por às vezes não expor para as pessoas, mostra que nós somos perfeitos. As pessoas olham e dizem, Anderson, já se assim, assado. Mas tornam a falar, nós somos iguais a qualquer um de vocês. E creio que o pastor Lima não me colocou à frente desse culto, que eu acho que já faz um ano, não foi por sermos aparentemente o melhor casal, mas sim pela necessidade que a igreja assim vivia. Chegou o tempo dos irmãos que tomavam conta desse culto e então veio a nós. E não é o primeiro culto da família a qual nós venhamos ficar à frente. Nós já fazemos isso em outros lugares. E por incrível que pareça, o primeiro culto de família que preguei foi em um culto onde o pastor Lima era pastor da igreja, lá em Santo Amaro. Pois quando me convidaram outra vez para pregar, na época eu saía pregando, mas para a família ainda não tinha pregado. Certa pessoa disse, mas eles não têm filhos para pregar sobre família. E quem disse que para pregar sobre família é necessário ter filhos? E aí fui sem ter filhos e comecei pregando lá em Santo Amaro. E daí o culto é um dia que eu não preguei, irmãos, se não me falha a memória, só não preguei em culto de criança. Mas senhoras, senhores, jovens, concentração, pequenas cruzadas,
culto de evangelismo, todos esses. E o que é que eu tenho que falar com isso? É que nós não somos perfeitos. Não olhe para nós achando que nós não vamos falhar, porque nós iremos falhar. Somos imperfeitos, procurando sempre com Deus a perfeição. E dentro desse tempo, irmãos, eu sempre costumo fazer convite a pessoas que vão pregar, que eu não gosto de convidar as pessoas em cima da hora. E por incrível que pareça, conversei com, se não me engano, com 4 pessoas para pregar hoje aqui. O penúltimo, eu disse, esse vai vir, que ele confirmou, um amigo meu, quando foi perto do dia, ele disse que não poderia estar. Recorri a outra pessoa, disse, esse dia eu estou com convite. Eu disse, então, infelizmente, ou felizmente, vai ser eu de novo. Não é que eu, quando prego aqui, irmãos, não é que eu queira estar pregando. É que eu não gosto de colocar ninguém para pregar em cima da hora. Já fui várias vezes, já preguei várias vezes assim, de pessoas faltarem, a gente está ali e você prega. Mas eu nunca concordei com isso. É bem verdade que isso são coisas que Deus vai nos forjando para que nós venhamos estar pronto. E pela graça de Deus eu sempre aprendi a andar pronto para qualquer momento da vida, pregar ou louvar. Então, estou eu aqui de novo. E conversei com o Obeslan e preparei alguns vídeos, na verdade foram 3, e alguns slides de mensagens. 4 vídeos e alguns slides para que ele disse, vamos, Berlan, me ajuda aí, pelo amor de Jah, como nós falamos. E ele disse, vai, prepara aí, manda aí que a gente faz a edição. E graças a Deus, irmãos, nós temos uma amizade a qual creio eu que será até a morte. E quando chegarmos lá no céu, nós estaremos juntos de novo. E como a Bíblia diz, existem amigos que são mais chegados que irmãos. E é esse que tenho, o Berlan, na minha vida. Irmãos, então, para começar, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 2. Não sei se alguém já ouviu pregar sobre família a respeito desse casal. Capítulo 2, verso de número 7. 7, 8 e o 9. Na verdade não, coloque aí 8, 9 e o 10. Que diz assim: E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, ou em outras traduções diz louca, falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Antes de nós começar a falar um pouco desses versículos, libere o primeiro vídeo, por favor. Preste atenção, irmãos. Serve para nós. Cinco, 4, 3, 2, 1. Fim de prova. Que isso, cara. Esse eu creio que alguém já deve ter visto, né? Faltando 5 segundos para acabar a prova, cara. Por que você foi lá direto nesse reflexo? Ah, porque eu não queria que ela tomasse aguinha gelada. E era bem isso que você precisava fazer. Você tá falando sério? A prova tá concluída. É sério? Para aí, espera mais um pouco. Pausa aí um pouquinho. Pausa aí. 5, 4. Vou dar um cascudo na Maria Clara. O primeiro vídeo, irmãos, alguém lembra? Alguém já assistiu?
Isso aí eu não assisti isso, mas ouvi repercutindo há um tempo atrás. Fiz um reality, né? E ali, irmãos, foi a prova de casais, não é isso? E nessa prova, a prova era para que eles se protegessem. Enquanto outros casais estavam preocupados em soltar, não é? Soltar a sua esposa, para que pudesse dar tempo e não receber aquele jato de água gelada. E esse homem aí, esse casal, ele viu que não ia dar tempo dele soltar o cadeado e assim a sua esposa iria receber aquele jato de água gelada. Ele, ao perceber isso, o que é que ele faz? Como os irmãos viram, ele corre e fica à frente do jato. E isso era a prova que eles tinham que fazer. E o que é que tem para nós? Quantas vezes, ao invés de nós proteger, nós tentamos de maneiras erradas a resolver as coisas? Quantas vezes Deus nos bota em uma situação para que nós possamos ser aquele escudo, quando na verdade nós não queremos ser o escudo, nós queremos ser escudado, ser protegido. A Bíblia não manda a mulher amar o esposo, a Bíblia manda o marido amar ao seu esposo, a sua esposa. Ela não fala, mulher, ame o teu marido. Não. Homem, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. A responsabilidade de amar não está nas mulheres para nós. A responsabilidade dela é de cuidar, é de estar ao nosso lado. Mas quantas vezes nós invertemos as coisas e queremos que ela faça aquilo que é para nós, homens, fazer. Vamos procurar analisar bem o que temos feito de errado, nós, para que em momentos da vida, que virão enquanto estivermos aqui na terra, irmãos, virão provas e mais provas. E se nós não aprendermos as ferramentas para podermos nos proteger, seremos bombardeados e morreremos juntos. Um, por não saber que o dever era proteger, e o outro, por não saber que o dever era aconselhar. Então isso foi o que era para ele ter feito. Todos, se protegessem suas esposas, com certeza sairiam vencedores daquela prova. Nós, homens, vamos amar nossas esposas, se preciso for, dar a vida por elas. Bota mais outro vídeo. Gostaram, não foi? Olha a nossa judoca aí. Para aí. É porque não dá para ler um pouco, né? Se desse para ler, eu li essa frase, irmãos. Mas o que é que eu tenho para falar? Não seria a frase em si, né? Simplesmente o vídeo. Isso serve para nós, pais. Como é que nós temos ensinado nossos filhos? Estamos criando ele para serem um exemplo? Ou estamos criando ele para ser o que nós queremos? Porque nisso aqui, irmãos, com certeza essa criança aqui, desse vídeo, ela foi bem educada pelos seus pais. Se não foi pelos seus pais, foi educada pelo seu professor. Porque no momento, irmãos, de euforia, aquele que vence não quer saber daquele que perdeu. Ele simplesmente sai ao encontro daqueles que estavam com ele do início até o fim daquela prova. Se esquece de quem competiu. E nós temos que ensinar ao nosso filho que ele não está na vida sozinho ou sozinha. Para competir precisa de outra pessoa. Só porque tem outra pessoa competindo com ele, não quer dizer que ele vencendo aquela prova não terá mais outra. Hoje nós competimos com alguém que no outro momento não estará competindo conosco. E assim será competidores juntamente em um mesmo time.
E às vezes os filhos, nós ensinamos ele a só querer entender para ele o que é só vencer. E privamos de ensinar ele que também a derrota em certos momentos, ou a frustração também faz parte da vida. Faz parte da caminhada de qualquer pessoa, seja atleta ou não seja atleta. É necessário nós procurar, irmãos, mostrar para os nossos filhos o quanto é importante a pessoa que está do lado dele, mesmo que esteja competindo em situações diferentes, todos lutando para o mesmo objetivo. Quando nós criamos nosso filho a olhar só para si, é o que nós vemos hoje na sociedade, uma sociedade arrogante, prepotente, aonde não tem amor a mais ninguém a não ser a si próprio. E o que é o problema disso aí está em quem? Nos pais. Não é as crianças que é problemática, é os pais que não estão sabendo criar elas. Somos nós que não estamos sabendo criar os nossos filhos. Porque o que hoje nós somos foi porque nossos pais nos criaram de forma diferente. E o que nossos filhos é hoje é porque outros pais estão criando de forma diferente. E aquele filho ou neto que era o exemplo, quando ele se torna exemplo em vida e não no que fala, porque às vezes nós achamos que o exemplo tem que ser na forma de se falar, mas não temos que dar exemplo com o que falamos, temos que ser exemplo. Dar exemplos é muito simples, ser é que é diferente. É muito difícil, irmãos, ser exemplo. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam uma bênção diante de Deus, sejam um exemplo. De que maneira? Se o teu filho vê que você é um preguiçoso dentro de casa, você vai estar criando um filho preguiçoso. Se o teu filho vê que você não tem compromisso com nada, pode ter certeza, você vai estar criando uma pessoa com a mesma perspectiva de vida que você. Porque você não ensinou para ele que é necessário aprender que a vida não é fácil para ninguém. E quando eu não ensino isso, eu crio, como foi falado ontem, geração Nutella. Geração que não sabe, no vocabulário deles não existe o não. Não existe o não pode. É só pode e aquilo tem que ser assim. Essa criança com certeza aprendeu que ela venceu aquele desafio. Mas se não fosse a amiga que estava com ela, ela não iria competir com ninguém. Solta outro vídeo, Bernardo. Alguém já viu esse? Pode parar. É tudo junto, né? Alguém entendeu aquele vídeo? Entendeu? Um dos filhos destravou o carro. Ou o carro não estava tão travado. Porque para uma criança conseguir destravar um carro que está travado, precisa ter muita força. Às vezes nós que dirigem para destravar, eu mais ou menos eu não gosto de travar o carro, porque eu não faço isso, eu acho horrível. Eu seguro na pontinha, no botãozinho, puxo a trava e solto. Mas aquele traque é os níveis de travas que você aciona nas rodas do carro. Aí o que acontece? Aquele carro ali desceu desgovernado. Mas o interessante ali, gente, é a reação da criança. Olha o tamanho da criança. A responsabilidade que ela teve. Outro momento, um pai arrogante, um pai sem coração, que dá amor às coisas materiais, ele iria ficar muito enfurecido com isso, poderia bater na criança. Mas o que é que o pai olha? Vê que todos eles estão bem. Ele só pergunta quem foi. No outro caso, num filho que é criado de forma errada, um filho que é criado com os pais que mentem, que gostam de enrolada, ele iria ficar calado ou iria jogar um para cima do outro.
Mas quando o pai perguntou quem foi que fez isso, a criança disse: fui eu, pai. Quantas vezes nós deixamos de reconhecer nossos erros para terceirizar as responsabilidades nossas? O prejuízo foi muito em um carro daquele. Com certeza aquilo poderia ser uma Saveiro, ou quem sabe uma Estrada, pelo modelo. Mas ali para recuperar com certeza não foi fácil. Mas quantas vezes nosso filho está brincando, a fase que se está iniciando, começa, quebra uma coisa, quebra outra, às vezes pega um prato, quebra. Ao invés de nós olhar para isso e ver que isso daí é só dizer: olha, tá bom, certo, mas tome cuidado para não quebrar mais, para não se machucar, para não se acarretar em coisas piores. Nós olhamos simplesmente para o quê? Para o prato. Era o meu prato, era o meu móvel, era meu isso, era meu aquilo. Gente, nós às vezes esquecemos que nós fomos criança, e essa fase nós passamos, e nós precisamos corrigir as coisas erradas que outrora nós tivemos que passar, e temos que ensinar nossos filhos a falar a verdade. A casa, irmãos, que eu moro, oh Jesus, eu pintei, já está quase toda arriscada. Noemi faz da parede quadro. O Ravi fazia isso também. Aí o que é que a minha esposa diz? Não deixa essa fase, porque essa fase vai passar. E nós falamos para ele: não risque tanto assim não, procura um lugar para riscar, não risque em todo canto, mas se deixar irmãos, vai riscando tudo. Mas sabe que essa fase vai passar, e nós vamos sentir falta de uma parede riscada, sentir falta de uma casa com barulho. O tempo não volta, precisamos aproveitar ele o máximo que pudermos, para não perdermos tempo com coisas que não nos levam a nada. Bota o outro, Berlan, que não vai dar tempo a gente fazer muita coisa não. Esse aí. Isso aí foi no Japão. O que é que diz a frase em cima? Viu que não é todo mundo que pode ajudar você? Quantos casais, irmãos, ao invés de procurar pessoas que realmente podem resolver problema, começa a contar o seu problema para um, para outro. Pensa que na rua toda sabe do que você está passando. Se nenhum deles vai resolver o teu problema, para que está contando para quem não pode resolver? Só vai estar na boca de todo mundo. Quando menos espera, o problema foi até resolvido, era uma besteira, mas você já contou para todo mundo. Leva para quem de fato pode resolver. Não corra levando para todo mundo, porque você vai estar simplesmente na boca de todos. E às vezes, infelizmente, pessoas não amadurecem com o tempo. Encrua. Essa palavra encrua é do interior, né? Principalmente quando plantavam macaxeira, botar no fogo, irmão, ficava amarela e não cozinhava. Já está encruada. Não é encruada por quê? Porque não cozinhou, ficou crua. Por mais tempo que passa no fogo, se na época não gastava gás, era no fogo a lenha, você gasta a lenha todinha e ela não cozinha. E tem pessoas assim, gente, que não amadurece. Não tem tempo que resolva. Por quê? Porque são problemáticas. Pessoas problemáticas, irmão, só vai trazer mais problema para a vida. São casais que infelizmente encruaram. Vamos procurar, irmãos, amadurecer, que ainda dá tempo. Enquanto estiver em vida, ainda dá tempo de amadurecer. Tem mais algum, Berlan? Passa as frases.
Esse é o poder de um passo para trás. Poder de um passo. Essa foto, irmãos, ela resolveria o problema, ou seja, essa frase resolveria o problema de 90% da sociedade. Por quê? Como a Bíblia diz lá em Tiago, que a língua é um pequeno membro do nosso corpo, mas ela tem capacidade de incendiar um bosque inteiro. Se alguém fala para alguém alguma coisa, se alguém falou alguma coisa para você, se sair além de você, por você, você será culpado por mais um fósforo desse queimado. E não é o fofoqueiro, não é quem conversou com você. Fofoqueiro é você que ainda deu ouvido e que saiu contando mais as conversas. Só existe fofoca porque tem quem dá ouvidos. Não existiria fofoqueiro se alguém falasse para mim e eu ficasse calado. Ou se eu pegasse e eu viesse corrigir a pessoa que fofocou. Fofocou, falou coisa que não deve? Certo. Fica quieto. Dá um passo para trás, que não vai incendiar mais ninguém. E o casal às vezes briga, continua a briga, passa dias, semanas, meses brigado, só porque não deu um passo para trás. Só porque não diz está certo. Mesmo você certo, mas você bota para o errado dizendo, tá bom, você está certo. Quando tudo acalmar, quem estava errado vai dizer, realmente você estava certo naquilo. E se tivesse dado continuidade? Muitos casais se separam por causa dessas coisas, irmãos. Passa o outro, Bernardo, para ver se dá tempo. Olha bem, algumas coisas se estragam quando você está com pressa. Outras, com o tempo, se transformam em obras-primas. Ali é carvão puro, né? Nem sempre, irmãos, a pressa em algumas coisas é o que vai deixar a perfeição. Às vezes, mais tempo é o suficiente para amadurecer. Não precisamos pular etapas. Nossos filhos têm que viver todas elas. Não temos que fazer com que ele pule etapas. A Noemi, meus irmãos, às vezes a gente está assistindo aquelas musiquinhas. Quando chega no anúncio, ela já fica brava. Passa. Eu digo, calma, minha filha. Eu já estou deixando, irmãos, o anúncio até percorrer ele todinho. Quando não é muito longo. E tem muitas aquelas músicas, quando é música secular que tem nos anúncios, eu tiro. Mas quando é outro, eu deixo percorrer todinho. Que é para ela aprender que tem tempo para tudo. E os nossos filhos estão acostumados nisso. Em querer as coisas imediato. Precisamos colocar em sua mente que precisa de tempo para tudo. Nossa vida não é um videogame que nós podemos entrar e sair quando bem quisermos e não dá para adiantar. Tem que viver dia após dia. Passa. Se eu te dou conselho, não é porque eu sou mais inteligente que você, só errei mais. Só errei mais. Os conselhos são para nos alertar a não cair nos erros que nós caímos. Passa, Berlão. Não use a árvore que um dia lhe deu sombra como lenha. Não estou falando de árvore. Quantas vezes, irmãos, o casal, olhe bem, o casal convive tantos anos, mas para encobrir algo próprio, ou para querer defamar alguma coisa, defama a esposa, defama o esposo, dizendo que o errado foi ele, que o errado foi ela, começa a colocar as culpas para o outro, que um dia um protegeu o outro, e agora vai querer cortar para fazer de lenha, ou aquilo que um dia foi sombra. Não estou falando de árvore. Passa, Berlândia. Imagina ler um livro sem poder voltar a página. Com que você, na verdade, com que cuidado você o leria? Essa é a vida. Sabe coisas que nós
sempre achamos, ou às vezes nós não queremos nem botar nossa mente para funcionar, agimos com o nosso próprio impulso, com a nossa própria vontade, vou fazer aquilo outro, depois eu resolvo. A vida é um livro que não volta, irmãos. A página que eu escrevi ontem, eu não vou vivê-la hoje. O que eu estou vivendo hoje, eu não vou viver amanhã. Nós temos tempo para corrigir nossos erros, mas melhor seria se não gastássemos tempo para corrigir nossos erros. Se o nosso tempo fosse só para coisas boas, e as coisas ruins que viessem, que fossem consequência das coisas da vida, e não por algo que nós cometemos. Passa, Berlan? Não há reembolso para tempo perdido. Essa frase é forte, né? Ah, se eu pudesse, eu faria tudo o contrário. Ah, se eu pudesse, não seria assim. Ah, se eu pudesse, poderia ter feito aquilo ou aquilo. Não tem reembolso para esse tempo. Não é para o ah, se eu pudesse. É a mesma coisa da frase passada. Faça hoje, para que não venha se arrepender amanhã, porque não há reembolso para nada disso. A vida é um livro que só se lê para frente. Não tem como você voltar atrás. Passa, Bernardo. Ó, só porque você se encaixa não significa que você pertence. Amizades, pessoas que dizem, rapaz, compartilha as mesmas coisas que eu, gosta das mesmas coisas que eu, olha, rapaz, não é que a gente dá certinho. Não confundam as coisas. Não tem aquele ditado que diz, nem tudo que brilha é ouro? Não é só porque você se encaixa ou parece com aquela pessoa que você pertence a ela, ou que você mereça estar com ela. As amizades, elas às vezes nos confundem para querer nos mostrar que somos parecidos com eles. Mas ontem a irmã falou algo que já ouvimos também outras vezes. Nós não somos iguais a todos, ou iguais a todo mundo. Somos diferentes de todo mundo. Passa, Berlan. Isso é a vida. Você já viu? Na frente, nas redes sociais, a pessoa mostra que é isso e aquilo outro. Mas por trás, irmãos, só Jesus para ter misericórdia. Às vezes quer mostrar uma vida que ela não tem. Quer mostrar coisas que ela não tem condição de mostrar. Mas ela quer que os outros vejam as coisas boas. Mas esconde aquilo que realmente não presta. Passa, Berlan. Passa de novo, que é praticamente a mesma coisa. Olha aí, toda pessoa morre, mas nem todas vivem. Já viu? Gastou a vida dele trabalhando. Chegou o momento da vida que ele já não tinha mais tempo para mais nada, e nem saúde. E ele vai morrer. Aquele ali, mesmo no momento difícil, no hospital, mas ele relembrou que ele viveu a vida. E nós falamos muito, irmãos, isso, e às vezes tem até uma retórica um pouco diferente, que muitas pessoas resumem ser cristão, em estar dentro da igreja. Quer viver dentro da igreja. Toda pessoa morre, mas nem todas vivem. Já imaginou, irmãos, a nossa vida intocada em alguma coisa, em trabalho, e não termos vivido o que realmente deveríamos viver? Viver a vida toda dentro da igreja, quando nós podíamos conciliar as duas coisas, e acabamos perdendo tudo, e quando menos nós imaginarmos, nós já estamos perdidos, porque nem todas viveram, mas chegará um momento que todas irão morrer. Passa, Bernardo.
Mesma árvore, diferentes estações. Lembre-se, tudo passa. Vamos parar nessa frase aí, Bernardo. Não dá tempo de passar as outras. O que é que tem a dizer? O que é que quer dizer isso aqui? Nós lemos, dentro dos 5 minutos que me resta, aqui a respeito da esposa de Jó. Estação antes da prova, depois na prova. E às vezes nós ouvimos falar só do que a mulher de Jó fez, quando ela fala para Jó, incentivando ele a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas cá para nós, quem aqui já perdeu algo e ficou feliz? Ninguém, irmãos. A simples coisa que perde, ninguém fica feliz. Mas aí nós olhamos para a esposa de Jó e começamos até a crucificá-la pela frase em que ela ali diz. Mas a Bíblia, ela não nos deixa rastros em dizer que a esposa de Jó não foi uma boa mulher para ele. A Bíblia não diz isso. Porque no momento difícil da vida de Jó, ela estava com ele. Ela não abandonou Jó. Ela olhou para a situação que vivia, irmãos. O psicológico daquela mulher estava tão abalado, mas tão abalado, ao ver que perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a riqueza que ele tinha, e agora vê o único que sustentava a casa, que era Jó, passar por momentos difíceis na vida, a ponto de estar com um caco de telha coçando suas feridas. Ela olha para Jó e diz: Jó, creio que ela olha para ele e diz: já perdemos tudo, Jó. Já não temos mais empregados, já não temos mais gado, já enterramos nossos 10 filhos, já não temos nada. E agora o que resta, Jó, é tu com essa enfermidade. Jó, não aguento mais ver tanto sofrimento. Vamos acabar com isso, Jó. Há uma maneira de você acabar com isso. Amaldiçoa Deus e morre. O psicológico daquela mulher, irmãos, estava abaladíssimo. Ao perder tudo, e agora vendo seu esposo a mercê na enfermidade. E às vezes nós olhamos para situações e achamos que momentos ruins nunca vão chegar. Provação nunca iremos passar. A mesma árvore, diferentes estações. Tudo passa. Jó, ele olha para aquela mulher com a fé que ele tem em Deus e diz: como falas uma louca, assim falas tu. Será que nós só iremos receber o bem de Deus? Será que não dá para você entender, mulher, que o que estamos passando é um momento ruim? É uma provação que estamos passando? Que isso passa? E se assim mesmo não passar, não importa, mulher, porque eu vim nu e vou voltar nu. Eu vim sem nada. E o que é que acontece? Muitos casais são apegados em bens materiais. É só passar por momentos difíceis que já se descabelam. Começam a olhar e ver que tudo vai dar errado e diz: agora acabou, começa a briga com tudo. Não entende que tudo tem uma fase. Há momentos difíceis para todas as estações. Tem uma delas que é pior e tem outras que é menos pior que o que já passou. Mas nós iremos passar por momentos difíceis sempre. Mas queremos só compartilhar do que é bom, só viver em estações boas. Quer parar de sofrer? Pede para Deus te levar, que você não sofre mais. Quer parar de chorar? Pede para Deus te levar, com certeza Ele te leva. Mas vamos aprender que momentos difíceis todos nós iremos passar. E aprender que enquanto família, a família não ficou para se destruir, ficou para se ajudarem. Mas nós estamos muito mal acostumados com as coisas e queremos que tudo venha dar certo porque já deu certo uma vez e achamos que vai dar certo sempre. Vamos aprender que tem a mesma árvore, mas é diferentes estações que ela tem que enfrentar. Jó repreende sua esposa.
E quando repreende ela, pedestal. Quando repreende ela, você não vê mais a mulher dele confrontando mais ele em nada. Aí o que resta é os amigos. Porque viram que pecado Jó não tinha, mas queriam encontrar algum problema nele. E não encontrando, Jó permanece sofrendo, porque ele ainda continua sendo a mesma árvore que um dia estava florida, mas agora tornou uma árvore seca, à beira da morte. Muitos casais não aprendem isso, e quando chega o tempo de seca, corre para procurar água em outro lugar. Não corra para procurar água em outro lugar. Seja a mesma árvore, plantada em uma terra que enfrenta todas as estações. E quando Jó vence a luta, irmãos, vence a prova, a Bíblia nos diz que Deus restaurou a situação de Jó, virou aquilo que estava dando errado, agora começou tudo a dar certo. Deus deu em dobro tudo para Jó. Mas sabe com quem Jó permaneceu? Com a mesma mulher. Jó permaneceu com a mesma mulher. Vamos aprender a enfrentar as estações, mas não perder o nosso caráter e nem mudar a nossa essência, porque é assim que Deus nos quer, plantados no jardim, enfrentando as tempestades e aprendendo a ficar em pé. Um dia pode até tombar, mas não permaneça caído, se levante. Seja como uma cana, que quando as provas vão, ela volta para o mesmo lugar. Que assim nós venhamos ser casais, pais, as irmãs que são esposas, que venhamos ser exemplo para o nosso filho e não dar exemplo. Precisamos ser. Olhando para nós, ele tem que dizer: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. E não olhar para nós e dizer: seja como fulano de tal. Não. Meu filho, ele tem que olhar para mim e se espelhar em mim. Agora vocês não. Olhe para Deus e se espelhem em Deus. Amém?